Olá, tudo bem com você? Olha eu aqui de novo no canal. Eu tenho vindo assim bastante ultimamente assim aqui, porque eu terei alguns compromissos nos próximos dias e talvez eu não consiga aparecer assim com mais assiduidade. Então eu tenho vindo mais vezes para falar com vocês. Até agora eu sempre trouxe sim fatos reais, né? Vividos, então era fácil eu falar porque era só puxar para a memória e contar coisas que eu sabia e que eu havia escrito tempos atrás. Por isso que a minha playlist esse vídeo também está inserido em Havia Escrito. São coisas que eu escrevi e resolvi guardar em forma de vídeo, né, falado, tá? Então, hoje não é assim algo real, mas sim uma história, uma ficção, né? Que em meados de agosto, aproximadamente, agosto, sim, foi em agosto de 2005. Eu participava do Orkut, né? Eu acredito que muito de vocês passou pelo Orkut antes de que começasse a vir para o Facebook, né? Ou para o YouTube. E na época eu mantinha ali uma comunidade, que eu criei uma comunidade, e resolvi fazer uma brincadeira, né, de eu conto, você conta, não é criação minha, eu fiz a brincadeira, mas assim, esse nome é o ritmo da história, né, a criação não é minha, eu conto, você conta. Eu ouvi dizer e quis fazer, né, quis imitar. Então, também assim, não é nada de importante, ela tá copiando, tá plagiando, não é isso, é que as pessoas usavam essas historinhas, né, cada um fazia a sua historinha e contava, então eu comecei a contar, né, uma história, e tinha muitos amigos, muitos, centenas, né, muitos amigos, todos virtuais, né, meus amigos do Orkut eram todos virtuais. E aí eu comecei com a brincadeira. Eu comecei contando uma historinha, né? Era assim, eu contava, colocava ali um pedacinho da história, vinha um amigo e dava sequência, deixava ali um suspense, entrava outro e continuava. Então não é uma história assim que havia alguma coisa assim de dizer, esse é o conteúdo da história. Não, se a pessoa queria em algum momento mudar o ritmo, o rumo daquilo, ela dava um jeitinho, criava e ia. Então a minha intenção era que fosse alguma coisa leve, divertida, mas acabou se tornando praticamente um pesadelo, porque a mente humana, né, é complicada, né? Cada um tem o seu jeito, o seu entendimento e a sua gana por alguma coisa, por um ritmo, por um segmento, né? Eu comecei assim, então. Eu era uma criança, uma menina chorona, medrosa. Ao entardecer, sentei-me no barranco ao longo de uma estrada e percebi que ia chover. Iria chover porque o céu estava ficando todo preto. E um cabrito corria em direção à minha casa. É porque eu lembrei daquela historinha que eu já contei para vocês. Então eu comecei a história assim. Aí quando eu fizer assim é porque entrou o próximo e falou mais um pedacinho, tá? Então é uma narrativa, assim, né? Uma narrativa que eu vou fazer. Então nem tudo tá na cabeça, algumas coisas eu tenho que olhar, né? Aí entra uma outra pessoa e diz: percebi que se não corresse chegaria toda molhada, pois já estava a sentir o cheiro da terra molhada, saí em disparada e ao chegar em casa a porta se abriu e ganhei um abraço do meu pai que me esperava preocupado. Aí, né? E quando entrou em contato com a natureza, desculpe, me perdoe, é que quando eu entro em contato com a natureza, eu esqueço as horas, esqueço que todos fiquem preocupados comigo, né? No momento em que eu entrava, estava explicando para o meu pai por que eu demorei. Eu me lembrei daquele cabrito, perguntei se ele tinha visto o animal e meu pai garantiu que não viu o animal.
mas que eu imediatamente, então falei, então eu vou voltar para procurá-lo. E ele diz, não, ele se vira, animal se vira, e eu não deveria voltar porque seria muito perigoso. Só que eu não fiquei convencida. E, né, aí. Eu não fiquei convencida, corri e fui procurar o animal em todo o vasto terreno. Parecia que eu ouvia, mas eu não conseguia saber, perceber a direção do som. Foi aí que senti vontade imensa de chorar. Aquele grito soava novamente. Quara, 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 quara. Era horrível, mas quanto mais eu me aproximava do rio, mais medo eu sentia daquele pobre, inofensivo animalzinho ser levado pela enxurrada da chuva que caía e iria se afogar. Então eu comecei a lembrar das tardes que ele me alegrava, que ele me fazia sorrir com as suas piruetas e também me fazia assim muitos agrado e provocações quando ele entrava no meu jardim e comia minhas rosas. E por mais que eu cercasse o local, ainda assim ele conseguia ultrapassar. E por uns instantes eu me lembrei, né, que todas as manhãs eu me vestia com o meu vestido de chita e corria para vê-lo, para ver o animalzinho, o cabrito. E por instante eu até esqueci a chuva que caía no meu pequeno cabritinho negro. Aí, ó. Fortemente ressoava gritos do agonizante animalzinho que eu banhava-me em lágrimas que já se misturava com a chuva. Que romântica que é essa pessoa que falou esse pedaço, né? E confundiam com a chuva, perdendo a direção entre os gritos, o rio, e agora gritava eu. Fortemente ressoava os gritos agonizantes do animal. Banhava-me em lágrimas. Agora o céu escureceu. O dia se fez noite e eu ali sem forças e os berros do animal que ecoava cada vez mais distante. Estava escuro, senti algo subindo pelos meus pés. Oh. E era noite. E estava subindo pelos meus pés. E eu corri para dentro do rio e comecei a lavar meus pés, para lavá-los e retirar aquela coisa que eu sentia, né? E percebi que já era tarde, eu estava sozinha. E eu lembrei-me do vizinho recebendo no dia anterior um ser muito estranho. Esqueci de fazer assim, estava escuro, senti algo subindo pelos meus pés. Corri para dentro do rio para lavá-los, já era tarde, lembrei do meu vizinho. E aí, o medo foi aumentando. Senti algo estranho nos meus pés, as pernas subindo, e ao entrar no rio estavam ali sanguessugas que cresciam à medida que chupavam, sugavam o meu sangue. E eu tentei gritar, pedir socorro, mas me faltaram forças. Era a minha vida se esvaindo. De repente, né? De repente, e eu nunca soube que eu tinha tanta força dentro de mim. Eu criei coragem e comecei, dentro de mim, aquela coragem, comecei a gritar forte. Ao mesmo tempo, eu retirei as sanguessugas e a vida começou a renovar. Trágico, hein, gente? Quando eu me virei, eu pensei ter visto um vulto de homem do outro lado do rio.
Esfreguei os olhos, tornei a olhar, não vi mais nada. O tempo se fechava mais no horizonte. A tempestade viria logo por um momento, eu não pude ver e nem sentir nada. Era como se o tempo tivesse parado e um estrondo no meu ouvido. Aí, ó. Relâmpagos, trovões, estrondo em cima de estrondo. Eu preocupei-me, pois as visões eram distorcidas e assustadoras. O vento, insuportável, agitava as gigantescas árvores. Relâmpagos, relâmpagos e trovões, um estrondo atrás do outro. O correto seria eu retornar em segurança para minha casa, mas já não havia mais tempo. Tudo se alagava. Eu agarrei-me ao tronco de uma árvore. Entre o medo e o choro descontrolado, olhei para o céu, pedi para Deus uma luz para me levar até minha casa, para clarear o meu caminho. Aí aquele vulto, olhei, lembrei daquele vulto, tornei a olhar. Eu não via mais nada, mas ele não saía mais do meu pensamento. Então, na espera de que meu Deusinho me iluminasse o caminho até minha casa, eu adormeci. Aí tive um sonho muito estranho. Deus havia me mandado uma estrelinha vermelha para iluminar meu caminho. No entanto, ela só conseguia iluminar a própria cauda. E um barulho no céu fechou a luz, parou no espaço. Então eu pude visualizar, contra a correnteza do grande rio, o meu cabritinho, que vinha nadando, nadando, atado ao seu corpinho todo molhado, uma grande rede, cheia de malas abertas. E eu pensei, seriam, né, presentes para mim? Será que seria presente para mim? Né? Aproximei-me para espiar o que havia lá dentro. Aí eu senti uma mão no meu braço. Ao olhar para o céu, eu vi que a tempestade havia passado. O sol já estava brilhando. A mão era do meu pai, que havia vindo ao meu encontro me procurar. Eu estava dormindo, então eu sonhei. E eu levantei do chão, junto com meu pai, caminhei com ele, né, para a nossa casa, e lá, aconchegante, na casinha já aconchegante, à mesa minha mãe me esperava com uma refeição cheirosa, apetitosa e quentinha. Né? Eu caminhei até ela, sentei-me ao seu lado, mas eu comecei... aí ó, caminhei até ela, sentei-me ao seu lado e comecei a lembrar daquele visitante estranho do dia anterior. Ele era muito estranho mesmo, ele tinha um aspecto alienígena, a sua pele transparente, assim, reluzia, irradiava efeitos de neon, ofuscava a minha vista. Eu imaginei, naquele momento, o que aquele ser poderia fazer com o meu cabritinho. Levantei-me correndo e percebi que o meu cabritinho estava logo ali. Percebi, então, novamente a mão do meu pai no meu braço
me chacoalhando e, felizmente, foi tudo um sonho. Percebi que, felizmente, aquilo tudo não passava de um sonho, né? Tudo aquilo foi um sonho, as minhas emoções, os meus medos, o pavor. Ou seria um pesadelo? Teria sido um pesadelo. Porque não havia nenhum rio, muito menos sanguessugas, tempestades. Era apenas um barranco, onde meu pai chegou e me levou para casa. Dessa vez, sim, ele me levou para casa. Era um barranco com vista para o horizonte. Simplesmente. Eu encerrei dessa maneira, porque o Orkut findou. E para você, graças a Deus, porque essa história estava horripilante. E não aconteceu nada, aconteceu tudo, não aconteceu nada. Eu sinto muito se você perdeu seu tempo ficar até aqui, provavelmente não gostou, mas é o que havia escrito. Então eu gostei de colocar aqui em homenagem aos meus amigos, porque alguns deles provavelmente se lembrarão, porque alguns do Orkut estão, né, com relacionamento, ainda relacionados a mim, continua a amizade, e em algum canto do mundo eles estão, e eu sei que tem algum deles que comentou, que me ajudou nessa historinha macabra, né, que pode ser que fique sabendo disso que eu coloquei aqui no canal, em homenagem a esses amigos e a fidelidade aos meus escritos. Eu trouxe para vocês. Muito obrigada. Se gostou, coloque lá se eu gostei. Se não gostou, não precisa falar nada, que eu vou entender perfeitamente. Ok? Fique bem. Fique na paz. Você merece.